febre alta, dor de cabeça intensa, fraqueza, vômito e dores pelo corpo. Essas são apenas algumas das maneiras como a dengue se manifesta. No caso do Guilherme, esses sintomas foram o bastante para levá-lo ao hospital quando teve a doença. Então acho que a febre e a dor no corpo é bem debilitante, assim. E você fica com um todo, né? Questão de dificuldade para beber, para comer, tive que me hidratar muito bem ali. Fui pro hospital, fiquei internado um dia, mais ou menos umas 2 ou 3 horas tomando soro. E depois eu retornei depois de 10 dias para fazer o segundo teste e ele acusou como negativo, mas o primeiro foi positivo. A dengue, enfermidade transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, não é uma preocupação de agora. Os primeiros registros da doença no Brasil são do início da década de 1980. No entanto, o aumento do número de casos de dengue desde o início do ano vem preocupando autoridades e pesquisadores. O Ministério da Saúde registrou apenas em janeiro mais de 210 mil casos prováveis no país. No Paraná, a situação não é diferente. No último boletim semanal da dengue, publicado pela Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, o Paraná registrou desde julho desse ano mais de 3 mil diagnósticos confirmados e uma morte em decorrência da doença. São aproximadamente 350 municípios que já apresentaram notificações de dengue nesse período. E as regionais mais afetadas foram Londrina, Maringá e região metropolitana de Curitiba. Uma das principais razões para o crescimento expressivo de casos? As mudanças climáticas. O aumento da pluviosidade e das temperaturas médias fazem com que a proliferação do vetor aconteça mesmo em meses menos quentes, quando a Aedes aegypti costuma atuar. O pesquisador e climatólogo Wilson Roseguini explica que a temperatura ideal para o mosquito se reproduzir é entre 20 e 30 graus Celsius, mas que ele já começou a se adaptar a áreas chamadas de subtropicais. Nós temos outro fator que é o próprio mosquito, que também se adapta, biologicamente falando, né? E existem, inclusive, estudos do pessoal da área de biologia, de entomologia, que já está detectando essa adaptação do vetor. Então, são dois pontos importantes que estão favorecendo a expansão da doença. A temperatura que aumenta e o mosquito que também se adapta a temperaturas mais baixas. Né? Aqui no Paraná, especificamente, nós tínhamos uma faixa que predominavam as áreas epidêmicas de dengue, que passava pelo norte e noroeste do estado do Paraná, indo até o oeste. E aí a parte centro-sul do estado, que é mais alta e mais fria, que envolve Guarapuava, Curitiba, Ponta Grossa, Palmas, essa área toda não era epidêmica, mas a dengue está avançando para essas áreas. Essas áreas estão cada vez mais registrando um número maior de casos. O pesquisador também é responsável pelo Laboratório de Climatologia da Universidade Federal do Paraná. Dentre os projetos do Laboclima, existe o SAC Dengue, que tem mais de 10 anos de história. O sistema realiza um acompanhamento diário das condições meteorológicas a fim de monitorar condições favoráveis para a ação do mosquito. O projeto colabora lado a lado com o CIMEPAR e a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, para realizar o controle das epidemias de dengue. Já a SESA, Secretaria de Saúde, atua na linha de frente para eliminar e remover os criadouros e diminuir os danos, além de promover campanhas por todo o estado, como lembra a chefe da Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores, Emanuele Pousato. Porque é com a eliminação mecânica dos criadores que a gente efetivamente está combatendo o vetor, né? Tirando, eliminando ovos e larvas do vetor, enquanto eles ainda estão confinados num pequeno espaço, né? Ali naquele local. Então, dessa forma, se a gente atuar fortemente nessa eliminação de qualquer tipo de local que possa acumular água, a gente vai estar combatendo o crescimento, né, o aumento da população do vetor Aedes aegypti e, consequentemente, o aumento dos casos de dengue. Uma iniciativa que pode trazer esperança para as pessoas é desenvolvida pela equipe do professor Francisco Marques, do Departamento de Química da UFPR. A ideia é criar um repelente que irá agir como ferramenta para minimizar o contato do ser humano com o mosquito. Em fase de testes, o produto deriva de moléculas naturais, biodegradáveis, de baixa toxicidade e também será acessível para compra. Nós quebramos um paradigma e pensamos na possibilidade de desenvolver um repelente através de um atraente. Ou seja, qual que é a estratégia? Se a fêmea já aprendeu a localizar os seus hospedeiros, né? as pessoas, os animais dos quais elas vão se alimentar, através das moléculas que esses seres emanam. Então a ideia nossa foi utilizar uma dessas moléculas, que é bastante eficiente na atração das fêmeas,
fazer modificações estruturais nessas moléculas e tentar ver se essas moléculas continuariam interagindo com os receptores que as fêmeas têm na antena, mas não mais passando a informação desse atraente. Eles interagiriam lá e a fêmea ficava perdida, porque nós mudamos a estrutura química da estrutura original. Mas enquanto o repelente ainda não se encontra nas prateleiras das farmácias, a população deve continuar a fazer sua parte, através de vedação de reservatórios e caixas de água, desobstrução de calhas e lajes, uso de telas em janelas e remoção de recipientes que podem se tornar criadouros do mosquito.